Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templário canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje eu tô com a minha camisa aqui do Guns N' Roses, porque domingão, Vasco e Vitória em São Januário, armas e rosas, é guerra. O Vasco está num jogo mata-mata, elencado aqui na descrição do vídeo, aqueles jogos mata-mata do Templário. Amanhã não tem negociação, 3 pontos para o Vascão e ponto. Um dos assuntos do vídeo. Também vamos falar aqui sobre Crefisa no Vasco, essa montoeira de boatos, essa montoeira de gente querendo ganhar like, essa montoeira de repórter querendo aparecer. Assunto também do vídeo. Vamos falar de Carlos Cuesta, de Barros de volta, desse Vasco que não tem negociação com Vitória. São 3 pontos na conta do pai. Tem que ser vitória e ponto. Vamos falar também, é claro, um pouquinho sobre o anúncio oficial, que a gente já vem falando aqui, né, em todos os vídeos, né, nas últimas semanas, que a gente já estava com essa expectativa do anúncio oficial por parte do Vasco da Gama em relação à reforma, ampliação e modernização do Estádio de São Januário. Vai acontecer, o sonho começou. Assunto do vídeo que o Templário já vem falando há algum tempo sobre fluxo de dinheiro, sobre investimentos num produto chamado Vasco da Gama. É mais claro e transparente do que a água, torcedor do Vasco. Mas antes da gente continuar, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos do Templário. Mas isso é claro, se fizer sentido para você, meu irmão, vamos falar do melhor, né? Reforma, ampliação do estádio, modernização do estádio de São Januário, né? A prefeitura sacramentou oficialmente junto com o presidente Pedrinho, isso, né, explodiu nas redes sociais vascaínas. A concorrência está morrendo de inveja, porque nem estádio os caras têm, e agora vão ver o Vasco modernizando e ampliando o seu estádio. É o Vasco na frente da concorrência, sempre. O Vasco só ficou para trás por má organização, por má gestão, por interesses pessoais desses dirigentes que aí passaram por 25 anos. Pedrinho vem mostrando que é um cara sério, pode errar por falta de experiência no comando de um clube, mas é um cara sério, é um cara que quer fazer acontecer. E as coisas estão prosperando no Vasco. Afinal de contas, é o que a gente já vem falando. Quando o início, né, da queda de juros lá nos Estados Unidos é fluxo de dinheiro para países emergentes, é início de investimento. O Brasil está numa fase de transição de governo, né? Ou vai permanecer o governo atual, né, do governo Lula, ou vai entrar um governo de direita. Então a gente está nessa fase de eleições, né, que já começaram, essa fase de transição. E aí fica um pouco bagunçado, a nossa Selic ainda está alta, mas mesmo assim já entrou mais de 26 bilhões de reais, 26 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. É dinheiro entrando, é dinheiro que já já vai estar chegando de fato na economia real. E o Vasco é um excelente produto. São Januário é só o começo. A cereja do bolo é a venda da SAF, que nós vamos falar agora aqui na sequência, né? Por quê? O Vasco pegou esses 80 milhões de reais no mercado e pegou com a Crefisa. Ele fez uma espécie de uma licitação. Era algo que já estava planejado, fazia parte do plano de recuperação judicial do Vasco da Gama, né? Então o Vasco fez uma licitação. Foram diversas empresas financeiras que participaram desse processo. E a Crefisa ganhou. Obviamente, existe sim uma proximidade do Pedrinho, né, com o marido da tia Leila lá, né, e com a própria Leila, né, e com certeza isso saiu na frente, teve vantagem, né, teve vantagem. Os 80 milhões tem uma garantia lá de 20% das ações da SAF. Aí por causa da garantia, né, o pessoal já começou a querer viajar na maionese que a Crefisa está comprando o Vasco. Cara, a tia Leila é presidente do Palmeiras até dezembro de 2027. Você acha que o Vasco vai ficar esperando a tia Leila para ser vendido? Se for esperar, porra, aí é uma tremenda de uma cagada. O Vasco precisa ser vendido antes, né? O Vasco precisa ser vendido antes.
Por que que o Vasco precisa ser vendido antes? Porque ele está pegando até empréstimo no mercado, né? Para poder manter as suas operações, para manter o seu fluxo de caixa. É sadio para o Vasco sobreviver. Está na cara que o Vasco precisa ser vendido. Então para com esse negócio de Crefisa. Enquanto a tia Leila estiver lá no Palmeiras, sem chance da Crefisa querer comprar o Vasco. Ah, em 2028 pode querer? Pode, mas até lá, muita coisa já aconteceu. Então, esquece Crefisa. Crefisa pode ser name rights do São Januário, que eles têm interesse, né? Eles estão aí financiando o Vasco esse empréstimo, beleza. Outras negociações poderão acontecer. Agora, comprar a SAF, esquece, isso é outra história, beleza? Agora falando do Vasco e Vitória. Agora vamos entrar aqui no Vasco e Vitória sem enrolação, né? Carlos Cuesta voltou a treinar, né? Parece que ainda existe uma certa dúvida na presença dele ou não contra o Vitória, mas voltou a treinar, né? Vamos colocar aí 99% de chance dele jogar essa partida e tomara que ele jogue, né? Porque com o retorno do Barros, a gente poderia fazer Barros e Tietê uma volância mais habilidosa, uma volância mais agressiva, porque o Vasco precisa matar o Vitória. Caso o Cuesta não jogue, muito provavelmente o Hugo Moura vai para a zaga central, né? Aí a gente teria que ver quem que vai jogar ao lado do Barros, se vai ser o Matheus Cocão ou se vai ser o Thiago Mendes, enfim. Aí vai ter essa dúvida para ver quem vai fazer a dupla com o Barros, né? Mas eu vou torcer bastante para ser o Cuesta, porque o Vasco está precisando vencer e a gente precisa de ter todo mundo à disposição. Só o Lucas Piton, que continua de fora, mas o Pumita, o lateral improvisado, o lateral coringa do Fernando Diniz, né, o reserva imediato da esquerda e da direita, está muito bem ali na esquerda, está adaptado, né, não está comprometendo. Então o Lucas Piton não está fazendo tanta falta assim. O Extra sim faz, porque o Vasco precisa e precisa muito elevar o nível da sua defesa. Beleza? Então, para mim, minha opinião, o Vasco, no mínimo 2-0. Essa é a minha opinião, essa é a minha expectativa para domingo. E tomara que isso aconteça. Beleza? Forte abraço, pessoal.